nos tópicos da nova lei da educação e o projeto da Câmara, vai trazendo ali os passos dos percursos finais, depois de 8 anos de discussão, para chegar-se ao final das discussões para uma possível implementação do que vem a ser a LDB. E fica muito latente o esforço que foi para se construir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o tensionamento que se dá entre o público e o privado, um tensionamento muito grande por disputas mesmo do campo da educação. E aí, quando chega-se ao projeto, né, de lei mesmo, que está finalizando, ele também, o Darcy Ribeiro não se mostra muito satisfeito, mas com uma perspectiva de que conseguiu se avançar, mas que a preocupação maior era salvar a educação do caos herdado da ditadura militar. Que logo na página 230 ele coloca isso. Em sua formulação original, na Câmara dos Deputados, prevaleceu a preocupação de pôr ordem no caos da legislação herdada da ditadura, contraditória, reiterativa e inepta. Sua ambição parecia oscilar entre formular uma explanação mirífica fundada em valores filosóficos e em preceitos metodológicos, ou atender a reivindicações setoriais descomprometidas com a prática da educação que se realiza no país. Mas mais adiante ele vai deixar bem claro que é um verdadeiro caos e que a verdade que fica é que as crianças não conseguem ser alfabetizadas, o ensino médio não prepara para o ensino superior, e por mais que tenha se aumentado o ingresso de pessoas no ensino superior, ainda é mínimo diante da população. Isso nós estamos falando aí, né, da década de 90. Nós já ultrapassamos 2000, né? Já estamos em 2022 e, infelizmente, o quadro não é tão propositivo. A gente ainda... Por quê? É claro, é impossível descolar do cenário. Com 2 anos de governo Temer e 4 anos do governo do atual presidente, que já vai sair, que perdeu a eleição, enfim, graças. Houve-se muitos retrocessos e hoje o panorama não é tão diferente quanto esse que Darcy Ribeiro coloca. As crianças do primeiro segmento não têm uma alfabetização de qualidade. O ensino médio, com a nova reforma do ensino médio, se antes já não preparava muito bem, agora também não prepara para o ensino superior. E o quantitativo de matrículas dentro do ensino superior, por mais que seja maior do que comparado a outras décadas, mas você vê que fica muito longe, muito aquém do quantitativo da população brasileira. No ponto do substitutivo do Senado, né, que é o penúltimo tópico, ele vem colocando como seria a nova estrutura da educação. Que seria o ensino básico, né, em 5 séries, né, de primeira a 5ª série, que aí seria voltado às crianças, né, de 7 anos em diante. Depois teria o segundo ciclo, né, que seria dividido também da 6ª à 8ª série, e depois um terceiro ciclo do ensino médio, que veria, né, a questão da vocação acadêmica e preparação para o ensino superior,
que dentro dessa estrutura deveria se tratar, atender a especificidade de cada nível, as diferenças etárias e a conduta dos alunos. Mas ele não esquece da realidade que se impõe, que simultaneamente a isso tudo se faria nos municípios a chamada para alcançar os jovens de 14 a 16 anos analfabetos ou insuficientemente alfabetizados, já que retomasse os estudos, né, mediante a curso de educação, fosse à distância, presencial, quais fossem os meios concretos para superar essas deficiências. Não se coloca assim uma proposta delineada exatamente passo a passo, mas que teria esse momento simultâneo. Você modifica a estrutura do ensino, tem o ensino integral. Esse ensino integral, ele dialoga diretamente educação formal e não formal, dentro do espaço físico, né? Dentro do projeto arquitetônico, é pensada educação formal e não formal, conversando ali, dialogando entre si, dentro, né, de aspectos de educação, saúde e assistência social, mas sem deixar de fora o que aconteceu antes, fazendo uma espécie de chamada mesmo, uma chamada a esses adolescentes entre 14 e 16 anos que não foram alfabetizados ou insuficientemente alfabetizados, para ter essa retomada aos estudos. Então, tem toda essa preocupação referente a não só como é que vai ser o posterior à efetivação à lei, mas também o que tem antes da lei. E ele o tempo todo insiste que isso se dá para que se tenha um povo, uma civilização letrada, que você tenha pessoas, né, civilizadas, pessoas basicamente instruídas, e que a gente vê o quanto isso faz falta, o quanto isso é pertinente. Por fim, um parágrafo que eu considero assim, relevante na página 238, que é o seguinte: a Lei de Diretrizes e Bases nos abre o ensejo de corrigir, ainda que parcialmente, essa deformação, conduzindo as escolas particulares recuperáveis a melhorar a qualificação de seu professorado através de cursos de pós-graduação, que é a única forma de aperfeiçoar o magistério, substituindo a pós-graduação, que só poderia se fazer com prazos largos, pela simples especialização. Se congelaria a situação presente, mantendo no ensino superior um professorado pouco qualificado e sem nenhum estímulo para qualificar-se efetivamente. Então, aqui, para mim, esse ponto fica claro novamente. As tensões entre o público e o privado, que a discussão sempre, ao final, roda, e isso está em questão. Existe a problemática de uma estrutura de um país que tem ainda o pensamento escravocrata e latifundiário entranhado, e que quando você senta para conversar as questões públicas, quando se senta, bota-se as cartas referente à questão da educação pública, tem o problema de se confundir o público com o privado e querer buscar N formas de aquele que é privado se apossar do que é público, de alguma maneira. E não oferecer à população, não promover, não propiciar à população os serviços ao qual tem direito, porque de alguma forma quer se apropriar do público como se fosse uma coisa privada. E durante toda a construção dessa LDB, isso fica muito latente em como que as dificuldades majoritárias é justamente entender
que a construção desse ensino para ser ofertado para as classes trabalhadoras não é favor, mas é visto sim como algo perigoso, como problemático. Sempre se diz que é muito custo, que vai gastar muito, porque realmente é caro, educar é muito caro, mas aí infelizmente você não tem uma educação civilizatória. É uma palavra que marca muito esse capítulo, é a questão civilizatória, né, de você ter cidadãos civilizados. E ele deixa claro, Darcy Ribeiro deixa claro que isso só é possível a partir da educação.